10h12, 10h12. Olha, você que transita por rodovias, né, em especial, acaba viajando para o interior ou até mesmo para o litoral do estado. Você, muitas vezes, quando para no pedágio, acaba pagando, tendo que desembolsar, né? E justamente por isso você quer que haja um bom nível de prestação do serviço. Estradas lisinhas, realização de obras, duplicações, para que você consiga transitar em segurança. E olha, pensando nesse contexto, ainda mais diante do histórico problemático envolvendo concessionárias de pedágio, a Federação das Indústrias do Paraná lançou um observatório que vai permitir monitorar obras em cada um dos lotes. A nossa repórter Thaís Camargo chega com os detalhes. Elton, que roda muito pelas estradas, tem percebido obras nas rodovias. Ter essa duplicação, acostamento, ter tudo isso aí como obra para nós, nossa, gera uma segurança muito boa. Aí a gente pode rodar com mais segurança e tranquilidade, né? A partir de agora, o motorista pode acompanhar de forma online as informações detalhadas de cada um dos lotes do pacote de concessões das estradas no Paraná. A ferramenta permite o monitoramento da execução das obras previstas em contrato. O Observatório dos Pedágios, lançado pela Federação das Indústrias do Paraná, tem um mapa interativo com cada obra. O usuário tem detalhes sobre o que está sendo feito e, dessa forma, pode monitorar o andamento dos projetos. E nesse mapa você pode dar um zoom, escolher a tua cidade, ver as obras que estão no entorno da sua cidade, e clicar em cada uma dessas obras e você vai ver o tipo de obra, quando que ela deve ficar pronta, né, e onde que você pode localizar no documento que gerou essa obra, onde que ela está. A plataforma digital também reúne todos os contratos relacionados a cada um dos lotes e ainda permite a consulta dos valores das tarifas nas praças de pedágio. Pelo simulador, o motorista que faz os pagamentos via tag eletrônica ou que seja usuário frequente de uma determinada rodovia consegue saber quanto terá de desconto. Existe uma calculadora dentro da plataforma. Essa calculadora permite que o usuário frequente consiga fazer uma simulação das passagens em cada praça de pedágio. Então, por exemplo, se ele tem uma passagem frequente de 10 vezes num determinado ponto, ele consegue enxergar qual que é o custo, né, a redução desse custo na sua tarifa usando a tag. Acredito que o passado nos traz uma preocupação muito grande com a forma que a gente vai conseguir acompanhar as obras que estão agora nas concessões. O georreferenciamento, o acompanhamento dos documentos, dos contratos, a acessibilidade desses documentos é muito importante. Com a nova plataforma, o cidadão também passa a ser um agente fiscalizador. As estradas são patrimônio público, né? E assim, quando você cede a estrada para uma concessionária, você cede o direito de exploração da estrada, né? Então ela vai poder cobrar pedágio. Eu acho que é bem positivo para a população ter um acompanhamento de como está sendo esse processo por parte da concessionária. Daí a FIEP mais uma vez, né, saindo na frente e sendo um importante instrumento para que o paranaense consiga atuar ou perceber de que maneira essas obras vão evoluindo e como é possível fiscalizar. Manuela Niklevic está aqui comigo. Manu, muito bom dia. Bem-vinda mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto porque, do que a gente observa, o paranaense, olha, tem um histórico com pedágio em especial. Não é à toa que a FIEP está entrando em cena com esse observatório, né? Bom dia, João, para você, para todo mundo que nos acompanha. Esse é o principal ponto. A gente é muito traumatizado quando o assunto é pedágio aqui no Paraná e não é para menos, né? A gente sofreu muito com os antigos contratos, já foi difícil todo esse processo junto com a sociedade desses novos contratos e a FIEP faz um papel excelente. Aliás, a FIEP está de parabéns aí por essa ferramenta que facilita e muito para todos nós, para a imprensa, para o setor produtivo, para a sociedade civil, fazermos algo que também é nosso papel, que é a fiscalização desses contratos, né? Quando a gente estava lá na discussão desses contratos e antes de chegar no leilão, quando a gente chegou no leilão parecia que aquela coisa é final de novela, mas não pode ser, né? Porque é só um começo, a gente não pode simplesmente engolir com farofa os próximos 30 anos e é isso. A gente tem que fazer a fiscalização para entender se esses contratos estão sendo cumpridos e se não, procurar as medidas para que as melhorias de fato venham para a sociedade. Então, assim, as principais diferenças desses contratos, né? 4 já foram a leilão, ainda temos mais 2, o lote 3 e 6. O 3 e 6 já foram, né? O 4 e 5 agora que ainda vão a leilão no finalzinho desse ano. A expectativa é no último trimestre do ano que eles vão a leilão.
1 e o 2 já começaram, inclusive, a cobrança. O 3 e o 6, as concessionárias já assumiram, já começaram a fazer as obras ali de manutenção da rodovia, porque só podem começar a cobrar. E essa foi uma falha ali de expectativa do lote 1 e 2, porque a cobrança começou antes, então foi alinhado para os contratos 3 e 6. Então eles estão fazendo toda a recuperação ali da rodovia e a NTT vai fazer essa fiscalização para aí, então, eles poderem começar essa cobrança. Então isso acontece tanto no lote 3 quanto no lote 6, que essas obras de manutenção já estão acontecendo. A previsão é pelo menos mais um mês e meio aí para o início dessa cobrança nessas rodovias. Mas enfim, qual que é a principal diferença desses contratos? Eles não só apenas prevêem quais obras que tem que acontecer e entregam na mão da concessionária pelos próximos 30 anos. Existe exatamente qual é o prazo para que eles entreguem cada uma das obras. Então, a duplicação desse trecho tem que entregar até 2032. Aí, a obra seguinte, porque ele elencou as prioridades para cada uma das rodovias. A obra seguinte que tem que ser feita não pode ser o viaduto. Tem que ser, por exemplo, uma terceira via ali na região urbana que está precisando mais. Então, a gente tem como acompanhar de maneira muito mais transparente, por conta do contrato, mas muito por conta dessa ferramenta da FIEP que vem agora. Então você consegue acompanhar quais obras que já começaram, em quantos % essas obras estão e se elas estão ou não dentro desse cronograma. Os contratos prevêem aí, João, que no primeiro 1/3 do contrato, então até o 8º ano, as grandes obras todas elas têm que ser entregues. Então a gente tem que ver essa melhoria e inclusive é interesse da concessionária fazer isso, porque daí eles vão poder aumentar um pouquinho o valor da tarifa, que é o tal do degrau tarifário, né? Então a gente tem que fazer essa fiscalização para ver a melhoria. Eu sempre brinco que a gente odeia na hora que a gente passa na praça de pedágio e tem que pagar ali o valor, mas se você vê a melhoria, o retorno em segurança, em atendimento, aí faz sentido, porque a gente viu o que aconteceu quando ficou na mão do governo durante 2 anos ali que a gente ficou sem licitação, o tanto de buraco, a demora no atendimento. Quando tem um acidente, gente, aqui no trecho BR-277 sentido litoral, que para nós de Curitiba é o trecho mais próximo aí, né? E mais utilizado no turismo do litoral do estado. Para você ter uma ideia, quando a gente tinha concessão anteriormente, o atendimento era feito em 7 minutos. Quando a gente ficou sem o período de concessão, era pelo menos 30 minutos, a partir de 30 minutos para um atendimento chegar. Então tem essas melhorias também, agora aqui já tem a concessão de novo e a gente tem que cobrar que essas melhorias venham, porque daí faz sentido a gente pagar, claro que um preço justo também, né? Não o preço que a gente pagava anteriormente. Então parabéns aí para a FIEP mais uma vez por ajudar todos nós a fazermos esse papel de fiscalização que tem que acontecer, João. E que dessa vez, né, Manu, a gente não revisite o passado com denúncias de corrupção, acordos de leniência, ou quando as próprias empresas confessaram perante a justiça como que existia essa questão de pagamento de propina, e muitas vezes o fato de que o tempo passava e nada acontecia, a rodovia continuava lá, do mesmo jeito. Muitas mortes e acidentes e obras propriamente ditas não aconteciam. E infelizmente, o paranaense que acabava pagando pato porque pagava a tarifa do pedágio. Aí pagava 2 vezes, né? E só engordava o cofre da empresa, da concessionária. Exatamente. E algumas empresas que já têm mais essa expertise em outros estados, que estão chegando aqui agora com essas novas concessões, até se assustaram, né, com esse receio do paranaense com o pedágio. Muitas procuraram a imprensa justamente para conversar e estão tentando mostrar essa transparência também, mostrar que tem um compliance sério, que quer fazer um serviço de qualidade. Então, assim, é óbvio que é aquela história, que é o começo de casamento, então todo mundo está prometendo tudo. Mas que bom que está sendo assim, e a gente espera que essa transparência continue, né, ao longo de todos os anos de contrato, e a gente vai estar aqui para fiscalizar e para cobrar também do poder público, né, que aconteça conforme foi colocado ali no contrato. Para vocês terem uma ideia, os contratos eles prevêem que tem que ter, por exemplo, conexão à internet em todos os trechos da estrada, inclusive trecho de serra. Esperamos Isso aí eu acho tão difícil, Manuela Niclevic. Imagina você ter Wi-Fi na rodovia. Na serra. Na serra a promessa ainda? É que na serra vai ter também, João. E, claro que aí tem um prazo lá, não vou lembrar de cabeça quando que isso deve acontecer, mas é um pouquinho mais para frente. Deve ser 10 anos de concessão aproximadamente. E câmeras em toda a rodovia também, para que você tenha 360 ali a visualização. Caso aconteça algum tipo de acidente ou caso aconteça qualquer situação, né? Infelizmente a gente está sujeito a isso. Caso aconteça algum crime, a gente precisa de imagens. Então,
as promessas são muito boas, é isso que eu falei, é o começo de casamento. Então a gente vai ter que tá pertinho para acompanhar se tudo isso vai vir mesmo na prática, e essa ferramenta da FIEP é perfeita para ajudar a gente nessa fiscalização. Tá aí, Manuela Niklevix conversando conosco aqui no Pan News Curitiba, falando sobre esse observatório, essa nova ferramenta da FIEP que foi lançada ontem e permite com que os paranaenses possam acompanhar a evolução das obras para que haja de fato transparência nos contratos dos lotes de concessão aqui do Paraná. Manu, obrigado, bom dia, boa quarta-feira. Obrigada, João. Bom dia para vocês. Até mais. Vamos lá. Seguindo 10h20.